O que você está prestes a assistir é absolutamente incrível. Konstantin Kissin destrói todo um painel sobre imigração. Dê uma olhada. Está claro que a pressão dos migrantes determinados a entrar na Europa não vai diminuir. A única alternativa é tentar tornar os países de onde eles vêm mais habitáveis. Isso é politicamente e economicamente possível? Além do que o Matt disse, na verdade eu acho que precisamos ser ainda mais diretos e honestos sobre essa questão. Sempre haverá desigualdade no mundo, sempre haverá países mais pobres, sempre haverá países mais ricos. E o problema em que nos metemos no mundo ocidental é que esquecemos algo que antes era amplamente aceito em todos os nossos países, que é a ideia de que os países precisam de fronteiras. Eu tenho um capítulo inteiro no meu livro, An Immigrant's Love Letter to the West, onde eu cito repetidas vezes pessoas de esquerda, direita, de cima, de baixo, etc. De cerca de 3 minutos atrás, de Barack Obama a Hillary Clinton, até políticos de esquerda neste país, todos eles agora soam como se fossem de extrema direita. Porque sempre se concordou que países precisam de fronteiras. Claro, podemos ajudar pessoas de outros lugares. Os países ocidentais fazem muito disso, na verdade. Contribuímos com bastante dinheiro para melhorar outras partes do mundo. Porém, no fim, alguns países acabam mais ricos que outros. Sinto muito, mas precisamos ser honestos. Somos nós que decidimos quem entra em nossos países. Desculpe. Qual é o prazo realista para reduzir a imigração ao nível desejado, considerando a necessidade de profissionais do setor de cuidados e do NHS? Então, se você ainda não disse o nível que alguns dos debatedores mencionaram, qual é o prazo realista para chegar lá? Talvez possamos começar com Konstantin. Acho isso um pouco equivocado, pois poderíamos proteger essas duas áreas e reduzir a imigração onde for menos necessária. Acho que em 5 anos você pode reduzir ao nível desejado e proteger certos setores, como mencionei. Ninguém neste painel está defendendo imigração zero. Acho que o que estamos defendendo é trazer pessoas que queremos neste país, que vão ser benéficas para a nossa sociedade, ao invés de escancarar a fronteira e permitir que centenas e centenas de milhares de pessoas entrem legalmente e também dezenas de milhares entrem ilegalmente. Minha opinião é que deveríamos fechar a fronteira para a imigração ilegal imediatamente. Amanhã. Não deveria haver nenhuma imigração ilegal para o país. Olha, eu sou um imigrante legal aqui. Eu não entendo por que alguém apoiaria pessoas entrando neste país descumprindo as regras e a lei. Zere a imigração ilegal e, assim, reduza gradualmente nossa dependência de mão de obra barata ao longo do tempo. Acho que as pessoas do nosso lado do debate deveriam ser honestas. Isso vai nos custar alguma coisa. Devemos parar de fingir que dinheiro é a única coisa que importa na vida. Não é. Em termos de oferecer uma resposta, formular uma resposta sobre por que a imigração é boa para a Grã-Bretanha, eu sei que alguns de vocês aqui podem discordar disso. Eu dividiria a resposta em 2 partes. Acho bom que, se uma pessoa britânica se apaixonar por uma pessoa não britânica, elas possam construir uma vida juntas. Eles podem morar juntos, e é para isso que existem os vistos de cônjuge. E esse é um número significativo das pessoas de quem estamos falando. Não estou dizendo isso para apelar para o seu lado emocional. É um problema muito real. Acredito que muitos aqui, até os céticos, conhecem alguém que já viveu essa situação. A partir do início de 2025, você só poderá obter um visto de cônjuge se ganhar mais de 38.500 libras por ano. Eles estão colocando um preço no amor. Eu acho que isso está errado. Eu acho que os britânicos têm esse direito. Eles deveriam ter a liberdade de amar quem quiserem e formar uma família com quem quiserem em seu próprio país. Acredito que a imigração beneficia os britânicos como indivíduos, pois vivemos em uma sociedade madura que entende a complexidade do mundo e aceita divergências. Eu amo a imigração. Eu amo a imigração quase tanto quanto eu amo sorvete. E eu amo sorvete. Até agora nada muito polêmico. É uma posição bastante popular. Quantos de vocês odeiam sorvete? Só para saber, levantem a mão. Cerca de 3 de vocês, mesma porcentagem do público britânico que odeia a imigração. Sei disso pela minha vivência, algo muito importante atualmente. Quando cheguei à Grã-Bretanha em 1995, fui recebido com uma curiosidade acolhedora incrível, mais do que qualquer outra coisa. Nem todos. Houve um incidente na escola em que alguém disse: "Volte para a Rússia, seu Paki." Desde então, não conversei mais com esse professor. O pior professor de geografia de todos os tempos. Mas não é só a minha experiência de vida, é um fato.
Quando cheguei à Grã-Bretanha em 1995, 3% do público britânico achava que imigração era um grande problema. 3%. Em 2015, esse número era de 56%. 56%. De 3% para 56% em 20 anos. Isso exigia uma explicação, e felizmente nossa mídia tinha uma. Eles nos disseram nesse período que o motivo pelo qual o público britânico passou de não se importar com imigração para achar que é um dos problemas mais sérios enfrentados pelo país nesse período foi o racismo. De acordo com essas pessoas, a Grã-Bretanha se tornou 1.800% mais racista entre 1995 e 2015, o que é tão plausível quanto o resultado da eleição de Vladimir Putin ou a ideia de que Jeffrey Epstein se matou. O que ocorreu, na verdade, não envolveu racismo, mas sim a realidade. A realidade é que, pouco depois de eu chegar a este país em 1997, vocês elegeram com entusiasmo um tal de Tony Blair, que escancarou as fronteiras deste país. E se você acha que isso é um exagero, provavelmente não sabe que mais pessoas vieram para este país durante o governo Blair do que tinham vindo para a Grã-Bretanha entre 1066, a Batalha de Hastings, e 1950. Mais pessoas vieram para a Grã-Bretanha em 11 anos sob o governo Blair do que tinham vindo em 9 séculos. Essa é a dimensão da imigração que vimos. E esse aumento líquido de cerca de 3,5 milhões de pessoas deve se repetir até que este governo conservador inútil saia do poder nas próximas eleições. Agora, Constantin, você disse que ama a imigração. Mais imigração não seria bom? Certo? Errado por pelo menos 4 razões. Deixe-me te contar quais são. Primeiramente, o povo britânico votou várias e várias vezes para reduzir a imigração para dezenas de milhares, como era quando cheguei aqui pela primeira vez. O problema é que nem toda a imigração é assim, e precisamos ser diretos e honestos sobre isso, mas não temos sido. E sim, ninguém negaria que pessoas nascidas no Reino Unido também cometem crimes. Sim, precisamos lidar com isso. Não há razão para importar criminosos estrangeiros. Quanto ao resto, antes de tudo, Aaron tentou posicionar isso como um debate sobre os conservadores e, mais importante, sobre o Partido Conservador. Se o debate fosse sobre o Partido Conservador ser inútil, todos concordaríamos. Esse não é um debate sobre o Partido Conservador. E uma das coisas que a forma como você enquadra isso como esse debate ignora é o fato de que o governo trabalhista começou isso, como expliquei no meu discurso de abertura. Os conservadores continuaram com isso. Agora, Polly fez a observação de que, você sabe, se removermos todos os imigrantes, coisas terríveis aconteceriam. Ninguém estava sugerindo que removêssemos todos os imigrantes. Estamos falando sobre o ritmo, a natureza e a escala da imigração, e o fato de que tem sido alta demais e rápida demais. Falei sobre isso durante todo o meu discurso de abertura. Ela então falou sobre o fato de que, e tanto Aaron quanto Polly fizeram isso, que as pessoas que chegam aqui legalmente em pequenos barcos representam uma porcentagem minúscula da população total de imigrantes. Sabe por quê? Devido aos nossos altos níveis de imigração líquida. É por isso que o número de pessoas que vieram para este país ilegalmente em pequenos barcos em 2022 foi de 45 mil pessoas. Esse é quase o mesmo número de pessoas que entrou legalmente neste país no ano em que eu vim para cá. Esse é o nível atual da imigração ilegal. Dizem que não é possível parar os barcos, que é muito difícil. Acabei de voltar da Austrália. Em 2012, eles tiveram 17 mil pessoas entrando ilegalmente no país de barco. No ano passado, o número foi de 74 pessoas, não milhares. Sabe como? Porque em 2013 eles elegeram um governo que prometeu parar os barcos e cumpriu. A ideia de que a Coreia do Norte está onde está por falta de diversidade é interessante. Aaron, a Coreia do Norte está nessa situação por conta da ideologia que você apoia e da nossa mídia. E, finalmente, deixe-me encontrar um ponto de concordância. Na verdade, eu concordo com Polly sobre a necessidade de salários altos. Claro, porque empregadores pagariam salários altos se podem substituir pessoas por imigrantes de baixa qualificação e mais baratos? Esse é o ponto central que Matt e eu mencionamos durante toda a discussão. O motivo pelo qual importamos mão de obra barata é para que o governo possa fingir que estamos fazendo a economia crescer. Aparentemente temos a 6ª maior economia do mundo, mas isso só é verdade se você olhar para o PIB.
Se você olhar para o PIB per capita ou para a renda nacional bruta per capita com base no poder de compra, na verdade somos o 25º ou 27º país do mundo. Somos um dos países ricos mais pobres do mundo porque seguimos reduzindo nossos salários e os dos concidadãos ao importar pessoas que trabalham por menos. Sempre haverá desigualdade no mundo, sempre haverá países mais pobres, sempre haverá países mais ricos. E o problema em que nos metemos no mundo ocidental é que esquecemos algo que costumava ser senso comum e consenso em todos os nossos países, que é a ideia de que os países precisam de fronteiras. Eu tenho um capítulo inteiro no meu livro An Immigrant's Love Letter to the West, onde eu cito repetidamente pessoas da esquerda, da direita, de cima, de baixo, etc. De cerca de 3 minutos atrás, de Barack Obama a Hillary Clinton e políticos de esquerda deste país, todos agora soam como extrema-direita. Sempre se concordou que países precisam de fronteiras. Claro, podemos ajudar outros países e pessoas de outros lugares. Os países ocidentais realmente fazem isso, contribuindo com muito dinheiro para melhorar outras regiões. No entanto, alguns países sempre serão mais ricos que outros. Temos que admitir que somos nós que escolhemos quem entra em nossos países. Desculpe. Eu só queria tirar um segundo para abordar algo que me deixa furioso que acabamos de ouvir, que é essa ideia de que se opor à imigração em massa descontrolada é de extrema direita. Eu tenho sentimentos muito fortes sobre isso, como alguém que perdeu parentes judeus no Holocausto. O termo extrema-direita tem um significado bastante claro e definido na linguagem. E o significado é nazistas e pessoas que acreditam que judeus devem ser assassinados, e pessoas que acreditam que ciganos devem ser assassinados, e pessoas que acreditam que pessoas com deficiência devem ser assassinadas. Isso é o que é a extrema-direita. Simplesmente impressionante isso do Konstantin Kisin. Ele está salvando a civilização ocidental. Ele é alguém que consegue articular exatamente o que os patriotas ocidentais estão sentindo. Esse sentimento de abandono, esse sentimento de priorizar imigrantes em vez das populações nativas. É isso que está acontecendo em todo o mundo ocidental. E eu acho que Konstantin encapsula isso perfeitamente e argumenta contra isso neste vídeo. A imigração foi longe demais. Imigração não é algo bom por si só, não é uma coisa virtuosa. E eu acho que Konstantin expõe perfeitamente os problemas da situação atual da imigração no Reino Unido. Isso precisa parar. Acho que as pessoas votam contra. E eu acho que o fato de o governo do Reino Unido se recusar a implementar políticas que o público apoia fortemente, políticas anti-imigração, acho que diz tudo o que você precisa saber sobre o estado da democracia no Reino Unido. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.